diferencial que o Brasil tem é a disponibilidade de pastagem para a produção de leite. Mas será que os produtores fazem a produção de maneira racional, coerente? E depois do pasto, que necessidades a gente tem no processo de produção para que ele seja eficiente? Hoje nós vamos conversar sobre esses e outros assuntos com um especialista. Por isso nós vamos para o Negócio Leite. Hoje nós estamos recebendo aqui o Juliano Alarcon Fabrício. Juliano, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço, Paulo. Eu acompanho o programa de carteirinha e é uma honra poder compartilhar um pouco da nossa história. Você sabe que o sucesso desse programa é isso, né? A gente está mostrando a qualidade dos produtores, dos técnicos, dos pesquisadores e professores que estão por trás dessa revolução silenciosa que está acontecendo no leite. Não só mostrando o que eles fazem, mas tornando conhecido cada um desses personagens. E por isso que você está aqui. E já que a gente está conversando, vamos pelo início. Quem é Juliano Alarcon? Bom, Juliano Alarcon, ele é filho de uma costureira, filho de um cobrador de ônibus, que foi lá para a propriedade, e aí um belo dia teve a oportunidade de passar todas as dificuldades que pode imaginar de uma propriedade, né, de querer ter renda, de querer construir uma boa pastagem no futuro para a família, e a gente não teve acesso à informação, mas, porém, em uma palestra, eu ouvi que tinha um caminho para se produzir leite, agarrei aquilo lá até hoje, e nesse meio caminho fizemos a agronomia, fiz o mestrado em agronomia, fui convidado para vir trabalhar no Paraná, e hoje sou casado com a dona Ana, pai do Francisco, pai do Antônio, e trabalhamos aí em 16 estados desse Brasil, levando informação para os produtores de leite. Ô, Juliano, você está numa região que eu admiro muito. Você está em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, uma região que o leite não para de crescer. E eu tenho uma admiração muito grande pela região e por você também. Ainda mais agora, sabendo que você estava do outro lado, né? Um produtor que não tinha conhecimento. A maioria dos produtores brasileiros não tem assistência técnica. E você foi buscar assistência técnica, fez graduação, fez mestrado e agora leva isso para os produtores. Mas todo mundo te conhece por Juliano, mas todos também te conhecem por Doutor Pastagem. O que é essa história de Doutor Pastagem? Como é que surgiu? O Doutor Pastagem é uma empresa, né, de consultoria e educação agora também no digital, onde a gente consegue levar esse conhecimento para o campo. Eu queria... Que nome? A pastagem está doente. Quando a gente está doente, a gente vai para onde? A gente vai para o médico, a gente vai para o doutor. Aí, falei, bom, vamos pensar no nome que a pessoa vai ver, ela já vai se identificar. E aí a gente acabou criando o Doutor Pastagem. E, Paulo, eu tive uma sorte muito grande de toda a minha infância de não ter acesso a conhecimento. Porque, sabe assim, aquele menino com 7 anos de idade, que às vezes tem muito sonho, e, bom, será que a gente escuta essas histórias que o leite não é lucrativo, que não tem como a gente sobreviver na propriedade? Eu passei tudo isso na minha infância. Então, dos meus 7 até os 18 anos de idade, a gente queria fazer as coisas acontecer na propriedade, mas não tinha como. Para ter uma ideia, a gente jogava a ureia, sabe as boliquinhas brancas, né? Que a gente jogava lá no pasto e fazia o pasto crescer. Então, assim, foi uma infância assim que hoje ela me ajuda muito. A partir do momento que eu conheci a Embrapa, conheci o Arthur Chinelato, conheci o professor Vidal Desal, que aí eu descobri que tinha faculdade pública. Eu não sabia que tinha faculdade pública até meus 18 anos, Paulo. Aí sim, aí foram 9 vestibulares, vendia leite na rua para agregar valor no leite na época, isso era 1998, o leite era em torno de 17 centavos. Então, assim, isso aí serviu de base para criar o Doutor Pastagem de hoje.
com essa grande vontade que a gente consegue levar conhecimento para essas famílias aí no Brasil. Então, você chega no Doutor Pastagem por duas vias. Pelo sofrimento, pela lida, pelo dia a dia que o produtor, a maioria dos produtores que estão nos assistindo aqui, vive, e também pelo outro lado, que é pelo conhecimento teórico, pela informação. E você citou dois nomes aí muito, muito caros para mim. Professor Vidal, eu tenho uma alegria muito grande de ter convivido com ele. O Moacir Corsi também, eu fiz doutorado lá na Exalc. Mas, e o Chinelato, que é colega meu de Embrapa. Mas vamos avançar aqui. Bom, você naturalmente se coloca nome de doutor Pastagem, a prioridade que você dá numa propriedade é trabalhar com pasto. Eu vou fazer uma pergunta aqui complicada. Tem gente, Juliano, que acha que está ficando difícil produzir leite a pasto. Os motivos são os seguintes. Primeiro, o pasto está ficando caro. Segundo, a gente está começando a ter cada vez mais uma irregularidade de clima, que é claro que você pode resolver com irrigação, mas nem todos têm acesso. E tem um terceiro ponto que ainda não chegou no Brasil, mas que a gente está vendo lá na Nova Zelândia, está vendo também na Holanda, que é uma pressão muito grande nesses dois países. Isso na Irlanda também está surgindo, que é em relação à questão das mudanças climáticas, né? As leis, inclusive, eu acho que a gente não está sendo competente para, vamos dizer assim, criar grupos de pressão no sentido de proteger a renda do produtor. Nesses países, os produtores começam a ficar até meio desanimados de produzir, e eles utilizam muito, no caso, principalmente da Nova Zelândia e da Irlanda, eles usam muito pasto. Juliano Alarcon, doutor Pastagem. Tem futuro a produção de leite a pasto no Brasil com tudo isso que eu coloquei? Tem sim. Tem um espaço muito grande e um espaço transformador para essas famílias. Eu tenho 15 anos de campo, Paulo, e 15 anos de planilha. Eu sou cartesiano também, gosto de Vicente Falcone, de método, de conhecimento. E quando a gente pega os números, o que os números me mostram nesses 15 anos de trabalho, tem como a gente ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, utilizando a base como pastagem. Hoje, 100% das propriedades que eu trabalho, a gente usa a pastagem com suplementação. Nenhuma propriedade é exclusivamente só a pastagem, né? Então, a pastagem ela entra como base de volumoso, onde 70, 80, 90% do volumoso vem da pastagem, e trabalhar com adubação, com manejo, hora certa dos animais entrarem nessa pastagem para a gente utilizar, toda uma parte de consumo, todo um uso de concentrado, pensando numa eficiência do sistema, acompanhando também quanto que eu estou investindo por litro de leite, porque no final de tudo eu tenho que remunerar o capital, né? No final de tudo eu tenho que produzir sólidos, e esse sólido tem que ser competitivo a um preço internacional para que eu possa remunerar bem o meu capital. Então, quando a gente fala em sistema, em base de pastagem, vamos dizer assim, a pastagem, eu enxergo ela como a pontinha do iceberg, é onde vamos dizer, é onde o produtor ele começa a me conhecer, mas depois a gente vai mostrando para ele todo um contexto maior do que é a propriedade, o que é um sistema com base de suplementação e uso em pastagem. Acho que a partir do momento que a gente entende esse sistema, sabendo as métricas, aonde a gente pode chegar em produtividade, em margem de lucro por hectare, aí ok. Agora, aquele produtor que olha só o pasto, esse cara não vejo muito futuro para ele a curto, médio ou longo prazo. Mas ele precisa entender o sistema. Então, não é fácil produzir leite por conta disso, né? Além de ser uma atividade que exige decisões continuadas todo dia, mesmo quando você tem um sistema montado, antes disso, você tem muito produtor que não tem o sistema todo pensado e planejado. E eu vejo que você começou com o doutor Pastagem,
mas você foi rapidamente para o mundo digital, né? Queria que você falasse, assim, eu sei que você tem aí um aplicativo e depois queria falar também da sua disseminação de conhecimento pelo lado digital, mas vamos primeiro pelo lado do aplicativo. Isso, o aplicativo foi muito, muito interessante. Assim, eu tenho muitos produtores jovens que me procuram. E aí ele pediu para eu, falou, Juliano, você não tem alguma coisa para anotar? Eu falei, tem uma planilha de Excel. Mandei para ele uma planilha de Excel, ele falou, doutor Pastagem, esperava mais. Tinha um cara tão para frente, não tem nenhum aplicativo. Eu falei, bom, vou fazer, né? Aí começamos a desenvolver o aplicativo, eu já tenho uns parceiros que são de Alta Floresta, e aí hoje a gente tem, mas o aplicativo, eu não queria fazer o que todo mundo faz. Hoje tem aplicativo que faz quase tudo. Mas o foco do aplicativo é gestão, é fluxo de caixa. O que que mata a propriedade? O coração batendo. O que que mata o negócio? É dinheiro, é fluxo de caixa. Mas os produtores nossos não têm o hábito de anotar. Aí eu falei, bom, deixa eu pegar um negócio muito enxuto, que com 21 lançamentos eu consigo entregar para o cara. Qual que é o fluxo de caixa dele dos últimos 12 meses? Qual que é o custo médio? Como que está a composição de rebanho, como é que está a minha produtividade, litro de leite por hectare, como é que está a minha vacas em lactação por hectare, do que eu ganhei, quanto foi para pagar a despesa e do que eu ganhei, quanto foi para pagar investimento. Então eu montei um negócio muito simplificado que hoje eu consigo gerenciar a propriedade da pessoa facilmente através de gestão. E com 5 minutos ele consegue lançar no aplicativo sem problema nenhum os gastos ali, os índices para a gente tomar essas decisões. Quebrei um pouco a cabeça para chegar, mas ficou prática. Uhum, uhum. Bom, mas além disso, tem um outro desafio, que é, você falou logo no começo que você atua em 16 estados. Quer dizer, eu chego à conclusão, então, que você é um Juliano Alarcon clonado com vários clones. Ou você é clonado, ou você então encontrou outra forma para chegar junto aos produtores. É a primeira opção, é o Juliano clonado, ou tem outra alternativa, que é o digital? Tem outra alternativa que é o digital. E aí, Paulo, acho que é uma coisa fantástica. Devido à minha infância, ela deixa eu fazer isso hoje. São 42 anos pisando no barro, desses 23 anos em uma propriedade sem estrutura, sem comida, fazendo tudo que a gente pensava que era certo, e depois a gente entrar dentro de uma metodologia. Sou apaixonado por gestão e colocando roupa de gestão nisso aí tudo. Então hoje a gente consegue, em 30 minutos, eu consigo fazer um checklist, eu consigo identificar onde estão os problemas da propriedade, sistema com pasto com suplementação. Como eu tenho a parte presencial e a parte online, eu vou fazendo esses mesclas, vou testando as ferramentas. E sempre eu gosto muito dessa parte de atualização, então não é o conhecimento de ontem, né? É o que eu vou estar fazendo para resolver o problema dessas propriedades, tudo linkado a causa e efeito. Como eu fiquei com bastante tempo com o pé no barro, chega a ser engraçado. Às vezes os produtores a gente conversa no online e fala, nossa, Juliano, parece que você está na minha propriedade. Eu falo, não estou aí, mas 42 anos só fazendo isso. Então isso possibilita a gente fazer entregas de planejamento online dessas propriedades individualmente e depois fazer a entrega das dúvidas de uma forma coletiva, que aí entra as mentorias, e aí a gente tem conseguido escalar isso aí no Brasil inteiro. Não, Juliano, vamos dar uma arrumada aqui, uma organizada para como é que é a sua metodologia. Primeiro, eu já senti aí que tem realmente Vicente Falcone na sua fala, e, e tem um outro ponto também, né? Porque nenhuma empresa quebra porque tem dívida. A maioria das pessoas acham que as empresas quebram porque tem dívida. A empresa quebra porque não tem caixa, não tem Tem como pagar caixa, a dívida. exatamente. Dívida não quebra nenhuma empresa. Bom, você já falou então aí que faz uma gestão de caixa, que é um negócio importante. Mas eu vi, assim, no seu material, né? É importante dizer que você tem um canal no YouTube
tem também um portal, eu vi lá que você fala de mapear o sucesso da propriedade. Então, eu queria primeiro que você falasse disso, para depois a gente chegar na mentoria. Quer dizer, eu sou produtor de leite. Eu quero aumentar minha produção. Aqui nós não estamos fazendo propaganda, não. Estou querendo entender a sua metodologia, porque eu sou da época que a assistência técnica era física. Quando ia ao médico, era Uhum. algo, né, concreto, físico. E agora nós estamos entrando no mundo digital, e isso pode inspirar muitos técnicos, pode inspirar cooperativas, pode inspirar laticínios e pode inspirar os produtores a desejarem, a demandarem esse tipo de serviço. Então, como é que é esse negócio, primeiro, do mapa do sucesso da propriedade? Nem sei se o nome é esse mesmo. Isso, é esse mesmo, Paulo. O mapa do sucesso, eu fui num evento o ano passado no Rio de Janeiro e falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso. Eu falei, bom, vou fazer o mapa do sucesso. Assim, eu gosto de pegar o que que é o essencial. O mapa, o que que eu fiz? Eu peguei o que que é o essencial para a propriedade. Eu dividi ele em 5 módulos. São 20 horas, aproximadamente. Um primeiro módulo, onde a gente estuda manejo. Mas manejo, aquele manejo milimétrico. O cara aplica as técnicas de manejo, ele aumenta em 15, 20% de leite da produção dele. Por quê? Qual que é o mal, geralmente, das pessoas, né? Ah, não é o ter, é fazer aquilo no milímetro, é fazer aquilo no correto. Não é só ter um pasto, é ter um pasto, adubar corretamente, fazer uma divisão corretamente, altura de entrada, altura de saída, a disposição de água, então assim, disposição de piquete. Então assim, o mapa, eu ensino o produtor como ele ganhar dinheiro. Então a gente vê lá toda uma parte de manejo, conceitos sobre adubação, ver toda uma parte de. Depois que eu aprendi a manejar, aprendi a adubar, eu vou ver uma parte sobre dietas de vacas. Se eu fiz tudo isso aí correto, se eu deixar índice zootécnico para trás, no outro dia eu estou de joelho na propriedade. Então a gente vê os índices zootécnicos essenciais. Depois de ter passado por esses 4 módulos, eu estou apto para a gente discutir planejamento de propriedade. Mas um planejamento de propriedade com base de 15 anos de resultado de campo, aonde a gente tem, por exemplo, vamos chegar lá a 20, 25 mil litros de leite por hectare, quantos por cento da propriedade tem que ser de pastagem, quantos por cento tem que ser de volumoso conservado, dependendo da região do Brasil, a gente tem uma proporção, tem outra. Então, é uma forma de disseminar esse conhecimento para um grupo muito grande de produtores. E hoje a gente já está com 3 turmas, já são quase 100 produtores que participaram do projeto do Mapa do Sucesso já. Bom, uma outra ferramenta que você usa é o checklist. Então, como é que é o checklist? O checklist é algo incrível. A gente está na terceira versão dele, onde a gente vai fazendo perguntas para o produtor, que todas elas estão linkadas a causa e efeito. Eu consigo entregar para o produtor quantos mil reais ele está deixando de ganhar na propriedade e da onde que está vindo, por que, que ele não está ganhando. Onde eu avalio desde a parte genética, composição de rebanho, pela qualidade do leite, eu tenho alguns indicadores onde ele pode estar deixando de produzir leite, eficiência alimentar dele, eficiência do uso da terra, eficiência da adubação. Então a gente acaba, esses 15 anos de trabalho e a parte de gostar de acompanhar números, então isso possibilitou, querendo ou não, eu sou engenheiro agrônomo, né? Então a gente pega um pouquinho da engenharia, aquele pouquinho da engenharia, e por mais que a gente está lidando com ser vivo, que é o solo, a terra, a planta, mas tem uma construção, tem uma engenharia por trás. E devido a tudo que eu passei na minha infância e aos trabalhos, quando a gente começou lá atrás, por exemplo, há 15 anos atrás a gente veio para Paraná, a gente começou adubando 1 hectare de pastagem, e hoje esse produtor está lá com 25 mil litros de leite por hectare. Então é como um produtor de marmeleiro falou para mim outro dia: pô, Juliano, você sabe o próximo passo e o caminho que eu vou dar até chegar na propriedade produtiva. E aí isso foi construindo e possibilitou a gente criar esse checklist também. Para quê? Para não deixar ponto cego. Porque o que mata a propriedade?
A gente sabe que o custo vai ficando cada vez mais caro, a eficiência tem que ser cada vez maior. Só que assim, imagina quantos R$ 1.000, quantos R$ 1.000 por hectare cada produtor está deixando na propriedade, né? Por causa de uma falta, porque ele não consegue enxergar. E o checklist a gente consegue apontar isso de uma forma muito clara. E como é que você faz a mentoria? O que que é e como funciona a mentoria? Que é a A terceira mentoria, importante aí que você usa. isso, a mentoria é um projeto que eu comecei em julho de 2021. Foi dois produtores do Rio Grande, foram os primeiros inscritos, o Ariel e o Fernando Locatelli, que deram esse primeiro passo com a gente, acreditaram com a gente. Aí quando o produtor ele só entra na mentoria, Paulo, por entrevista. Ah, eu tenho dinheiro, vou entrar. Não entra. Aqui o campo é meu, as regras são minhas. Então, assim, só entra por entrevista, porque o cara tem que ter a mesma energia, ele tem que ter vontade de querer transformar a vida dele, de querer transformar a vida da família dele, querer transformar a propriedade dele. Então, o produtor ele tem um questionário, tem um formulário, ele preenche o formulário, ele passa por uma entrevista comigo ou alguém da minha equipe, aprovado, aí ok. Esse cara é aprovado, entra na mentoria, a gente faz o planejamento individual da propriedade, vai identificar todos os gargalos da propriedade, quais são os objetivos dele, e aí depois a entrega, porque a dúvida para um manejar a pastagem para 10 ou para 1.000 vai ser a mesma. A dúvida na hora de silagem, para 1, para 10 ou para 1.000, é a mesma. E como a gente está no segundo ano agora do ciclo de mentoria, para a gente ficar mais proativo, que a gente vem desenvolvendo o checklist. Porque no primeiro ano a gente é um negócio que está sendo construído agora, falo, uma folha em branco, né? Eu e os produtores, e agora a gente está. Tanto que o checklist vem agora no segundo ano para a gente ser mais proativo, para ser mais eficiente nessa entrega com os produtores. Juliano, esse ano está sendo muito desafiador e volátil para o produtor. Nós começamos com o produtor com margem muito apertada, aí tivemos uma coisa de 3 meses atrás, um descolamento de preço absurdo, o preço foi lá em cima e depois ele começou a cair. E nós estamos fechando o ano agora com um ambiente meio de instabilidade, porque o real está se valorizando frente ao dólar, então isso facilita a importação. O preço no mercado internacional do leite está caindo, porque, dentre outras coisas, a China está comprando menos. O consumidor nunca teve tão endividado no Brasil, principalmente o de baixa renda, e então o clima está assim, um pouquinho tenso, né? É isso que você está vendo no campo. É, eu faria uma pergunta até mais objetiva. Nesse clima que a gente está vivendo, tem produtor ganhando dinheiro? Tem. Ganhando muito. Ganhando muito. Hoje, quando a gente pensa em sistemas, o que é importante, né? Aí tem alguns conceitos que o Vidal passou para gente e isso eu carrego eternamente, né? O lucro é preço menos custo. Então, como que está meu sistema de produção? Quando a gente pega esses produtores e aí como a gente acaba tendo um benchmark nesse sistema de pasto com suplementação, ao longo de 15 anos, eu tenho um índice, vamos pegar ali que seria a despesa operacional dividido pela receita da propriedade. Média de 15 anos, eu tenho isso de 50%. Anos ruins, isso vai para 60%. Anos excepcionais, isso aí o produtor ganha muito dinheiro, ele vem para 45%. Mas é pouco, é pouco. Não é 50% de média, tá legal. E a gente tem uma taxa de investimento em torno de 10% ao ano. Então, assim, quando eu venho o checklist, quando a gente vem. Então, os produtores que seguem um padrão com consciência, que confiam no sistema, que confiam no processo, cada vez mais, Paulo, o que eu tenho visto assim, eu tenho que confiar no sistema e confiar no processo, desde que eu tenha métricas e consiga remunerar o capital, vai embora. Só que o que eu vejo, assim, às vezes, nesse meio do caminho, o pessoal se perde. E se perde, a conta não fecha. Hoje eu trabalho tanto com o sistema com passe, com suplementação, tem alguns confinamentos que eu trabalho também. Todo mundo ganha dinheiro.
O que muda? Muda a margem. Só que o que eu tenho? Eu tenho que confiar muito no processo e Perfeito. não deixar se perder por ego e vaidade. Geralmente, onde o cara perde um pouco o lucro é porque andou se perdendo em algum item. Perfeito. Juliano, infelizmente o tempo acabou. Eu sei que você também tem uma experiência muito boa acumulada em compost barn aí, principalmente no sul do país e em outras regiões, mas tem também uma experiência muito grande na parte de gestão de pessoas. Mas acabou o tempo, eu convido todos a conhecerem lá o canal do YouTube do Dr. Pastagem, é muito mais do que pastagem. Eu queria então te convidar a fazer um brinde a esse leite que gera emprego, renda pelo Brasil afora, principalmente no interior do Brasil. Então, um brinde ao leite, um brinde ao produtor de leite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço.